Capítulo 5. A passagem para a montanha. Deus está nos chamando para a sua montanha, para que o conheçamos intimamente. A passagem para essa montanha é a santidade que nasce de um coração temente a Deus. Muitos dos filhos de Israel provavelmente pensaram que estavam prontos para a terceira manhã. Eles tinham visto o poder libertador de Deus trabalhando em seu favor inúmeras vezes, mas eles nunca tinham visto a sua glória revelada. A resposta dele foi como eles imaginaram que seria? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19. O povo tremeu e ficou à distância. Eles não queriam ouvir a voz audível de Deus, nem desejavam permanecer de pé na sua gloriosa presença. Os filhos de Israel tinham visto alguns dos maiores milagres que qualquer geração presenciou. Quantos pregadores você já viu abrindo um lago, para não falar de um mar? Quantos pregadores oram o suficiente para que caia pão dos céus para alimentar 3 milhões de pessoas? Estudiosos estimam que o maná necessário para alimentar aquele povo era suficiente para encher um vagão de 2 trens, cada um com 110 vagões, retirando-se da sua glória. O povo não era tão diferente da nossa igreja moderna. Com relação à salvação, eles saíram do Egito, o que tipifica a experiência do novo nascimento. Com relação à libertação, eles experimentaram a libertação de seus opressores. Nesse mesmo aspecto, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Com relação aos milagres, eles viram os benefícios dos milagres de Deus, assim como muitos veem hoje na igreja. E quanto à prosperidade? Eles experimentaram a riqueza do ímpio que Deus acumula para o justo. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Salmos 105, versículo 37. E o que dizer da cura? A Bíblia registra: todos eram fortes e cheios de saúde. Salmos 105, 37. Moisés deixou o Egito com 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis. Você consegue imaginar uma cidade com 3 milhões de habitantes sem que ninguém estivesse doente ou no hospital? Os israelitas haviam sofrido durante 400 anos. Imagine os milagres e as curas que aconteceram quando eles comeram do cordeiro pascal. O povo não desconhecia a salvação, a cura, o milagre, nem o poder libertador de Deus. Eles celebravam com entusiasmo quando Deus se movia miraculosamente em favor deles. Eles dançavam e louvavam a Deus, como nós fazemos na igreja hoje. Êxodo 15, 1 e 20. Então é interessante notarmos que eles se achegavam às suas manifestações miraculosas porque se beneficiavam delas, mas se afastaram e estremeceram quando sua glória foi revelada. Porque o povo se sentia confortável e até mesmo entusiasmado na atmosfera de milagres, mas se sentiu desconfortável a ponto de se retirar da presença de sua glória. Porque na atmosfera de milagres eles podiam esconder o pecado. Uma multidão dirá a Jesus: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. A multidão estava familiarizada com os sinais e prodígios de Deus, e alguns até mesmo os realizavam. Mas durante todo esse tempo, eles mantiveram pecados escondidos em suas vidas. Mas ninguém pode esconder pecados quando está na presença da sua glória, pois a sua luz expõe todas as coisas. Jesus nos diz no Novo Testamento: Meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer.
mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Por que Jesus disse isso? A razão aparece nos versículos que antecedem a exortação para não temermos a Deus. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3. Nós podemos viver com pecados escondidos, quando estamos envoltos pela atmosfera do miraculoso. Mas o pecado não se esconde na luz da sua glória revelada. Adão e Eva se esconderam da glória do Senhor no jardim do Éden, após terem desobedecido. Houve um tempo em que andavam com ele, quando soprava a brisa do dia. Ver Gênesis capítulo 2 e 3. Jesus explica: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3:20. Moisés incitou o povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Êxodo capítulo 20, versículos 20 e 21. Você deve estar pensando: Moisés se aproximou da nuvem escura e não à luz. Lembre-se de que Deus é tão brilhante que ele precisa se cobrir com uma nuvem escura. Moisés se aproximou à luz de Deus, enquanto o povo se retirou. Alguns versículos de Deuteronômio mostram a reação do povo. O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Deuteronômio 5:24. Você pode imaginar o que aconteceria se a nuvem não fosse espessa e escura? Sua face era tão brilhante que eles o descreveram como um fogo consumidor, embora ele estivesse coberto por uma nuvem espessa e escura. Moisés rapidamente advertiu o povo: não tenham medo, encorajando-o a voltar à presença de Deus, de onde a vida verdadeira emanava. Ele disse ao povo que Deus viera para testá-lo. Por que Deus nos testa? Para ver o que há em nós? Não, ele já sabe. Ele nos testa para que nós saibamos o que há em nossos corações. Os filhos de Israel precisavam reconhecer se eles temiam ou não a Deus. Se eles temessem a Deus, não pecariam. O pecado é o resultado que surge todas as vezes que nos afastamos dele. Moisés disse: não tenham medo. E então enfatizou que o Senhor viera para que o temor de Deus esteja em vocês. Ele claramente estabeleceu a diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. Moisés temia a Deus, mas o povo amava a si mesmo. Temer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É o desejo de obedecer a Deus, mesmo quando parece ser vantajoso realizar o próprio desejo e desobedecer a sua palavra. Aqueles que amam a si mesmos não podem temer a Deus. Esta é uma verdade comprovada. Se não temermos a Deus, teremos medo dele e da revelação da sua glória, e nos retrairemos diante dela. Lembre-se de que o povo se afastou da glória do Senhor, mas Moisés se aproximou a ela. O livro de Deuteronômio registra o que aconteceu anos depois com a geração posterior, antes que entrou na Terra Prometida. Ele revela um ponto do que Êxodo não nos mostra. Moisés lembrou ao povo o que aconteceu quando a glória de Deus se manifestou na nuvem escura. Eles pediram a Moisés: aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhes disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Deuteronômio 5:27. Eles queriam que Moisés ouvisse por eles e prometeram ouvir tudo que Deus dissesse por meio dele. Assim eles poderiam continuar em contato com Deus, mas sem ter de lidar com as trevas e os pecados escondidos em seus corações. Boas intenções nem sempre produzem resultados corretos, pois essa nação
tentou esse caminho durante 1500 anos, mas isso não lhe deu a capacidade de andar nos caminhos de Deus. Quantos de nós somos como eles? Recebemos a palavra de Deus por intermédio dos outros, mas nós mesmos nos afastamos da montanha de Deus? Será que temos medo de ouvir sua voz que expõe a condição do nosso coração? Será que nossa preocupação é que, se chegarmos perto demais, alguma coisa que proferiríamos que continuasse em segredo possa ser revelada? Se isso continuar em segredo, não teremos de confrontá-lo. E nós nunca queremos confrontar algo que ainda não gostamos. A hora mais escura deles. Moisés ficou desapontado com a resposta de Israel. Ele não podia entender a falta de sede da presença de Deus que eles tinham. Como eles podiam ser tão tolos? Como podiam ser tão cegos? Por que alguém recusaria ter um encontro com o Deus vivo? Moisés trouxe sua profunda preocupação perante o Senhor, na esperança de uma solução. Mas ouça o que aconteceu entre ele e o Senhor. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Deuteronômio 5:28. Moisés deve ter ficado espantado com a resposta de Deus. Ele certamente pensou: o quê? Eles estavam certos? Será que pelo menos uma vez eles estavam certos? Ele deve ter clamado em seu coração a Deus: por que eles não podem vir à tua presença como tu desejas que eles façam? Antes de Moisés terminar, Deus respondeu: e nós podemos sentir a tristeza em suas palavras. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. O Senhor queria que eles viessem à sua montanha santa para contemplá-lo. Ele queria revelar-se a eles, mas faltava-lhes o que é necessário para habitar em sua presença: santo temor. Agora nós podemos realmente sentir a tristeza de Deus quando ele diz a Moisés: vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Deuteronômio 5:30. Que momento tão decepcionante! Essa foi a hora mais obscura deles. Muitos pensam que a pior hora deles foi quando eles apresentaram um relatório negativo que os deixou de fora da terra prometida, ou quando eles construíram um bezerro de ouro. Não, meus amigos, essa foi a pior hora deles. Se eles tivessem santificado seus corações, teriam sido capazes de entrar na presença gloriosa de Deus. Então, o bezerro de ouro e o relatório negativo que os privou de entrar na terra prometida nunca teria acontecido. Isso acontece ainda hoje. A pior hora de um homem não é quando ele vai para a cama com uma mulher que não é sua esposa ou rouba dinheiro do seu patrão. É quando ele recusa o convite do Senhor de deixar os desejos deste mundo e ir até o recôndito do rei para ter comunhão com ele. Se tivessem se aproximado a ele, nada daquilo teria acontecido. A pior hora de um jovem não é quando ele fica bêbado ou drogado. Não é aquele que é preso por roubo. É quando Deus o chama para se aproximar, mas manter sua popularidade entre os amigos sobrepõe-se ao convite do rei. Externamente, não parece ser algo tão obscuro, mas todo o céu chora quando o chamado de Deus é ignorado. Deus disse aos filhos de Israel para que voltassem às suas tendas. Mas ele disse àquele que o temia: tu, porém, fica-te aqui comigo. Eu te direi todos os mandamentos. Deuteronômio 5:31. Moisés podia permanecer com Deus e ouvir suas palavras por causa do seu temor ao Senhor. Qualquer outra pessoa poderia ter ficado ali também, se tivesse se limpado da imundícia do Egito com o temor do Senhor. Moisés lhes disse mais tarde: o Senhor falou com você face a face no meio do fogo do monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. Deuteronômio 5, versículo 4 e 5. Eles acreditavam que não conseguiriam ver seus corações expostos à luz da sua glória, então se retiraram para um lugar em que se sentiriam seguros.
Se eles tivessem decidido se aproximar à luz de Deus, teria simplesmente curado o que fosse revelado. Mas eles amavam uma condição em que estavam e não queriam mudar. Vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro completo a partir da perspectiva de Deus. Deus fez coisas indescritíveis para libertar seu povo do cativeiro da escravidão através de milagres, sinais e maravilhas. A Bíblia conta que ele fez tudo isso com forte mão e com braço estendido. Ele cuidadosamente os guiou e os preparou para o seu propósito principal, trazê-los para si mesmo. Ele disse a cada um deles que seu desejo era que eles fossem sacerdotes diante dele e que ele habitaria entre eles e que ele seria seu Deus e que eles seriam seu povo escolhido. Que plano amoroso ele arquitetou! Mas quando ele os trouxe para si, todos eles fugiram. Quando ele se tornou pai? Quando Jesus nasceu? Não. Ele sempre teve um coração paterno. Você pode imaginar como o coração de Deus ficou quando ele cuidadosamente guiou o povo até si próprio para se revelar a eles. E todos eles fugiram? Foi de partir o coração. Um relance da glória. Agora vimos, a partir do registro de Deuteronômio, a razão pela qual o povo se retirou. Voltemos para a cena em que Deus desceu sobre a montanha. Assim que o povo se retraiu, Deus determinou que se iniciasse o sacerdócio. Ele selecionaria um homem que viria até sua gloriosa presença em favor do povo. Ele escolheu Arão para que fosse esse sacerdote. Depois de escolher Arão, o Senhor respondeu a Moisés: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Êxodo 19, 24. No entanto, Arão não se aproximou da presença de Deus. Em vez disso, ele permaneceu à distância, juntamente com o povo. Êxodo 20, 21. Deus veio novamente a Moisés e disse: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Êxodo 24, 1 e 2. Deus chamou Arão, seus filhos e os líderes de Israel, entre os quais estava Josué. Deus não chamou Arão para ir até o cume do monte. Ele deveria ir a um lugar da montanha acima do acampamento. Ele já havia se retirado da presença de Deus uma vez, porque não temeu ao Senhor. Portanto, ele só seria capaz de adorar de longe. Muitos hoje adoram ao Senhor de longe, porque isso é seguro. Essas pessoas evitam santificar seus corações, mas satisfazem a necessidade interior de adorar ao Senhor. Em sua adoração, esses homens viram o Deus de Israel. E viram o Deus de Israel sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Êxodo 24, 10. Um comentário de Matthew Henry diz algo que eu creio que aconteceu. Eles viram o Deus de Israel, versículo 10. Isto é, eles tiveram algum tipo de relance da glória de Deus, em luz e fogo, embora nunca tenham visto algo semelhante. Eles viram o lugar onde o Deus de Israel estava, de acordo com a Septuaginta, e o compararam com algo que tinha alguma semelhança. Mas não era bem isso. Seja lá o que for que eles tenham visto, certamente foi algo do qual não se poderia fazer nenhum desenho ou imagem, mas mesmo assim os satisfez suficientemente e os assegurou de que Deus certamente estava presente ali. Os homens tiveram um relance, mas eles não tiveram permissão para entrar na presença gloriosa de Deus. O temor a Deus que Moisés tinha foi a chave para que ele fosse convidado a se aproximar da presença de Deus. Deus o convidou: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Êxodo 24, 12. Oh, como eu amo o que Deus disse a Moisés. Esse é o lugar secreto onde Deus revela seus pensamentos mais íntimos e seus caminhos. Esse é o lugar onde seus tesouros são encontrados. Isaías nos anuncia: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele será o firme fundamento dos tempos em que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro.
Isaías 33, versículos 5 e 6. Há uma chave que abre o tesouro de conhecer a Deus. Nós lemos que ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Salmo 103, versículo 7. Moisés conheceu os caminhos de Deus. Ele os aprendeu na montanha. O restante do povo somente pôde conhecer a Deus pelos milagres e feitos que ele operou em suas vidas. Ah! Quantos hoje conhecem o Senhor somente pelos milagres que ele tem feito em suas vidas? Eles podem ter experimentado cura física, necessidades supridas, reviravoltas financeiras ou terem tido outros pedidos concedidos. Mas essas pessoas não foram até a montanha para aprender os caminhos de Deus, pois elas desejam o que este mundo pode lhes oferecer. Elas não temem ao Senhor. Deus está nos chamando para a sua montanha, para que o conheçamos intimamente. A passagem para essa montanha é a santidade que nasce de um coração que teme a Deus. Ele claramente nos diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Ele os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14.